Oi, gente, como vocês estão? Então, no vídeo passado a gente falou sobre os tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, e falou um pouquinho como que os cromossomos primeiro se duplicam e depois se organizam, para que tenha uma divisão, no caso da mitose, em que sejam formadas duas células idênticas geneticamente e com o mesmo número de cromossomos, ou, no caso da meiose, células que têm metade do número de cromossomos, e isso é importante na nossa espécie, especialmente para formar os gametas. Hoje a gente vai ver que podem acontecer algumas alterações na divisão celular, em que essa divisão de cromossomos vai ser diferente, vai ter uma modificação, seja na mitose, seja na meiose. Então, a não disjunção dos cromossomos acontece quando tem um erro na divisão desses cromossomos. Se a gente lembrar da meiose, numa divisão meiótica normal, e eu estou falando normal entre aspas, porque em biologia o termo normal se refere ao que é mais frequente, ao que é mais comum. Então, numa divisão meiótica normal, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um exemplo de uma célula com 4 cromossomos. O que é esperado acontecer é que cada célula formada receba metade dos cromossomos, porque é uma divisão meiótica. Ou seja, se essa célula inicialmente era 2n igual a 4, cada célula formada vai ser n igual a 2. Num caso de não disjunção, o que poderia acontecer, por exemplo, é que nessa mesma célula 2n igual a 4, seria formada uma célula com um cromossomo a menos, com n igual a 2 menos 1, que é 1, e uma célula com um cromossomo a mais, que seria n igual a 2 mais 1, que daria 3. Então, as células formadas, elas não teriam exatamente a metade dos cromossomos que a célula inicial. No caso da mitose, uma célula normal, que é 2n igual a 46 cromossomos, se dividiria e cada célula formada teria também 46 cromossomos. No caso de uma não disjunção, uma célula receberia um cromossomo a menos, 45, e outra receberia um cromossomo a mais, 47. Mas aí eu te pergunto, a não disjunção na mitose afetaria os gametas? Não, porque na nossa espécie os gametas são formados através da divisão por meiose. Então, a não disjunção na mitose, a menos que seja num processo muito inicial de formação do embrião, ela não é tão significativa para as células, para o impacto que ela vai ter naquele organismo, como a não disjunção que acontece na meiose. Porque se esse gameta formado a partir de uma não disjunção for fecundado, todas as outras células do organismo vão ter essa alteração no número de cromossomos. Então, vamos ver um exemplo de não disjunção na meiose, começando pela meiose 1. Lembrando que a meiose ela acontece em duas fases. A primeira fase, que é a fase reducional, onde os pares de homólogos se separam, e a segunda fase, que é a fase equacional, onde as cromátides irmãs se separam. Então, se nessa primeira fase acontece uma divisão normal, a célula inicial é 2n, cada célula formada recebe n. Como a segunda divisão é equacional, tem uma divisão das cromátides, mas o número de cromossomos já não varia mais, cada célula formada também vai ser n. Se você tem alguma dúvida das etapas de meiose 1 e meiose 2, volta naquele vídeo anterior. Bom, e se acontecer uma não disjunção? Se acontecer uma não disjunção, nessa primeira fase, uma célula vai receber um cromossomo a menos e a outra vai receber um cromossomo a mais. E aí, dessa célula que recebe um cromossomo a menos, são formadas duas células com um cromossomo a menos, n-1, e da que recebeu um cromossomo a mais, são formadas duas células com cromossomo a mais, n mais 1. E aí eu pergunto, qual a probabilidade, ocorrendo uma não disjunção na meiose 1, de serem formados gametas com alteração no número total de cromossomos? E eu espero que você tenha percebido que a resposta é 100%. Todos os gametas formados, nesse caso, têm uma alteração no número de cromossomos. E aí, qual é a probabilidade de ser formado um embrião com uma alteração no número de cromossomos?
Vamos supor que parte dos gametas é normal, por exemplo, os óvulos formados são normais, mas os espermatozoides formados têm uma alteração no número de cromossomos por uma não disjunção na meiose. Esse gameta N normal vai fecundado com esse N mais 1, vai formar células 2N mais 1. O mesmo acontece aqui, N com N mais 1, 2N mais 1. N com N menos 1, 2N menos 1. E um gameta N com gameta N menos 1, 2N menos 1. Aqui temos o que a gente chama de monossomia. Monossomia é quando algum par não é um par, tem um cromossomo a menos. E aí, nesse caso, se os cromossomos forem autossômicos, esse embrião não vai sobreviver. Então, na nossa espécie, a gente não tem casos viáveis de monossomia para os cromossomos autossômicos. E existe um caso em particular para os cromossomos sexuais, que é a síndrome de Turner. A pessoa só tem um cromossomo X, mas a gente vai chegar lá. E também podem acontecer as trissomias, que é quando existe um cromossomo a mais de algum par de cromossomos homólogos. Acho que um dos exemplos mais conhecidos de trissomias de cromossomos autossômicos é a síndrome de Down ou a trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down acontece quando a pessoa tem um cromossomo a mais no par 21, por isso trissomia do 21. E tem esse nome síndrome porque tem algumas características que são comuns às pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21. Por exemplo, a língua ser mais larga, e aí tem uma fala característica, os olhos serem oblíquos, ter aquele olho parecido com um olho oriental. A pessoa pode ter algumas alterações na aprendizagem e algumas outras características. Não quer dizer que toda pessoa com síndrome de Down tenha todas as características descritas, mas tem algumas características que são mais comuns. Se você quiser saber mais sobre a síndrome de Down, tem vários sites que falam sobre isso. Eu separei aqui um que é do site do Dr. Drauzio Varella, mas tem vários outros. Procura se informar mais. A síndrome de Down tinha muitos mitos antigamente sobre como são as pessoas, e cada vez mais essas pessoas estão mais inseridas na sociedade e a gente entende que, na verdade, é uma pessoa diferente, como todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas voltando aqui à questão da não disjunção na meiose. A não disjunção, ela pode acontecer na segunda etapa da meiose. E aí, uma célula inicial que é 2N, na primeira etapa, vai formar duas células N. Não teve nenhum problema nessa primeira etapa. Mas, numa segunda etapa, pode ser que uma célula receba uma cromátide a mais e uma cromátide a menos. E a outra divisão vai acontecer normalmente. Então, pergunto mais uma vez: qual a probabilidade, nesse caso, de ser formado um gameta com alteração no número total de cromossomos? E você acertou se você respondeu 50%. Então, notem que o impacto da não disjunção na meiose 1 é bem maior do que na meiose 2, porque na meiose 1, lembra, 100% dos gametas formados têm alguma alteração no número de cromossomos, e na meiose 2, só 50% dos gametas têm uma alteração. Então, vamos fazer os cruzamentos e pensar nas probabilidades nesse caso. Bem, as possibilidades de gametas formados seriam um gameta com cromossomo a mais, N mais 1, um com cromossomo a menos, N menos 1, e dois gametas normais. Ao fazer o cruzamento de N com N mais 1, a gente vai ter 2N mais 1. Aqui, a mesma coisa. N com N menos 1, 2N menos 1. Aqui, a mesma coisa. N com N, todos vão ser 2N aqui. Então, entre os nascidos vivos, qual seria a possibilidade da gente ter um indivíduo com uma trissomia?
E essa possibilidade seria 2 em cada 6. Ah, mas Isabel, são 4 possibilidades aqui, 4 aqui, 8 possibilidades. Por que seriam 2 em cada 6? Porque é importante lembrar que os embriões com monossomia nos cromossomos autossômicos não sobrevivem. Então, entre nascidos vivos, são só 6 possibilidades. E aí, dessas 6 possibilidades, 2 apresentam possibilidade de ter uma trissomia. Bom, mas até agora eu falei dos cromossomos autossômicos. E os cromossomos sexuais? Os cromossomos sexuais são os pares XX ou XY. A divisão meiótica de uma célula XX acontece na meiose das células que vão formar o óvulo. Então, de uma célula inicial XX, na primeira divisão, cada célula vai receber um cromossomo que necessariamente vai ser X, e na segunda divisão, cada célula vai receber um cromossomo X. E no caso do espermatozoide, que é XY, na primeira divisão, uma célula vai receber o cromossomo X, a outra vai receber o cromossomo Y. Na segunda divisão, essas duas células são formadas a partir dessa, recebem X, e essas duas células recebem Y. No caso da divisão das células germinativas que formam os óvulos, 100% das células formadas são X. E no caso da divisão meiótica que forma os espermatozoides, 50% das células recebem o cromossomo X e 50% recebem o cromossomo Y. Então, essa definição dos cromossomos sexuais vai depender de qual espermatozoide vai fecundar o óvulo, porque o óvulo sempre vai ter o cromossomo X e o espermatozoide pode ser X ou Y. E se acontecer uma não disjunção justamente nos cromossomos sexuais? Aí podem ter pessoas com variação no número desses cromossomos. Tem pessoas que têm 3 cromossomos X e são mulheres que podem não ter sintoma nenhum, mas em alguns casos podem ter esterilidade, irregularidade menstrual ou alguma dificuldade de aprendizagem. Tem pessoas que têm 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Essa síndrome se chama síndrome de Klinefelter. Geralmente são homens altos, magros, eles podem ter uma diminuição de testículos, podem ser estéreis, apesar de ter a vida sexual normal, podem ter caracteres masculinos pouco desenvolvidos, mas pode não acontecer nada disso também, porque, como eu expliquei, numa síndrome são algumas características típicas, mas nem sempre todas as características estão presentes. Existe aqui a síndrome de Turner, que é uma síndrome em que a mulher tem só um cromossomo X, e aí as mulheres podem ter menor estatura, podem ser estéreis, podem ter alguma dificuldade de aprendizagem e podem ter uma alteração no pescoço. Notem que eu estou falando muitas vezes podem, porque podem não ter nada disso. E existe a síndrome do duplo Y, em que o homem tem um cromossomo X, sempre, todos nós seres humanos temos que ter pelo menos um X para sermos viáveis, mas ele tem 2 cromossomos Y, o Y está duplicado. São homens normais, podem não ter nenhuma variação, podem ter uma predisposição maior para acne. Antigamente existia uma lenda que psicopatas ou assassinos desses em série poderiam ter um duplo Y, mas isso é uma coisa que a ciência já desacreditou. O que é importante notar aqui? Que a síndrome de Turner é a única monossomia viável na espécie humana. Então, é o único caso em que a pessoa vai ter só um cromossomo do par de homólogos e que esse embrião vai ser viável. E é importante dizer também que tudo isso aqui é diversidade, somos diversos geneticamente. Não quer dizer que a pessoa necessariamente vai ter uma vida limitante por ter alguma alteração cromossômica dessas que foram faladas, tá bom? Por fim, nas mulheres, as células têm sempre 2 cromossomos X, com exceção da síndrome de Turner.
E aí, um desses cromossomos, em geral, ele fica mais inativado que o outro. Essa inativação acontece ao acaso. Então, assim, se eu pegar uma célula minha e for analisar geneticamente, um cromossomo X veio do óvulo, um cromossomo X veio do espermatozoide. Na hora da fecundação, esses dois gametas passaram a formar uma única célula, que é o zigoto, que deram origem a todas as minhas outras células. Nas minhas células, tem célula em que o cromossomo que veio do espermatozoide vai ficar mais inativado, e tem célula que o cromossomo X que veio do óvulo vai ficar mais inativado. E isso a gente chama de mosaico. Nas mulheres, então, o cromossomo X que está mais ativo vai variar de célula para célula. Então, pode ser que algumas células, alguns genes que vieram do espermatozoide estejam mais ativos e outros que vieram do óvulo estejam mais ativos. Algumas características a gente consegue até perceber olho nu, como manchas, em gatas fêmeas, essa coloração tricolor, né? Depende da ativação e inativação ao acaso dos cromossomos X. Mas, em geral, para a maioria das características, a gente não percebe essa formação de mosaico. Esse cromossomo X, que está mais inativado, forma uma manchinha na célula, quando a gente observa o microscópio, chamada corpúsculo de Barr. E aí, até uma forma de testar para saber quantos cromossomos X essa pessoa tem, porque para cada 2 cromossomos X, um vai estar inativado. Então, as mulheres que têm síndrome de Turner não têm corpúsculo de Barr, porque só tem um cromossomo X, ele não vai ficar inativado. As mulheres que têm um par de cromossomos X, um deles vai ficar inativado ao acaso. Se for uma mulher com 3 cromossomos X, ela vai ter um que vai estar mais ativo e 2 mais inativados, então vai ter 2 corpúsculos de Barr. Sobre não disjunção, acho que era isso. Não é um assunto que necessariamente aparece tanto nas provas que vocês vão fazer, talvez um pouquinho na UERJ, mas é importante entender como os cromossomos se dividem para entender nosso próximo assunto, que é a genética propriamente dita. Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo a gente fala sobre genética. Qualquer dúvida é só falar. Bons estudos!